Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento, hoje dia 10 de novembro, mais uma segunda-feira, iniciando aí mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa aí negociando em alta hoje, né, 0,71%. Lembrando que temos um alvo na faixa aqui dos 157,200, tá? E assim, pessoal, não vou perder tempo aqui no Ibovespa nem no dólar. Vale a pena dar uma olhada no nosso vídeo do radar de swing trade que eu soltei no sábado. Lá eu já faço uma análise detalhada, tá? Hoje, por ser início de semana, tudo que eu comentei lá é válido, então não vou nem perder muito tempo. O dólar, assim como comentado no próprio vídeo do final de semana, perde o fundo dos 5.360, acionando mais um pivô de baixa e agora mirando a próxima região, lá na faixa dos 5.230, beleza? Então, continuamos com bolsa para cima, sentimento de alta, né, positivo, e o dólar, um sentimento aí negativo, continuando para baixo. Tudo bem? Dito isso, já partindo para a nossa análise lá fora dos setores e algumas ações internacionais, temos o S&P também negociando em alta, tá 1,30 até o momento, segue em direção ao seu topo histórico dos 6.930. Temos o índice da Nasdaq, né, subindo aí 1,90%, ao que tudo indica também em direção de reteste para o seu topo histórico, quem sabe ainda essa semana, tá? Tem especulação que o governo dos Estados Unidos pode reabrir essa semana e aí vai ter aquela injeção de liquidez que, querendo ou não, acaba escorregando aí para os mercados de renda variável. Tá? Não que isso seja algo positivo, positivo no sentido, né, do fato dessa injeção de liquidez, porque do jeito que a nossa economia está, é óbvio que isso uma hora vai dar muito errado, enfim, por conta de N problemas que não vem ao caso comentar aqui, né? Mas uma injeção de liquidez, onde a gente sabe que a situação não está das melhores, enfim, é muito top no curtíssimo prazo, principalmente para nós, né, operadores de renda variável, porque esse dinheiro ecua, em primeiro lugar, em renda variável, né? O Dow Jones segue uma alta também 0,88, aqui tudo indica até o fechamento aqui dessa semana. Nós vamos ver aí o Dow Jones voltando para retestar o seu topo histórico. Por enquanto ele trava naquela região de defesa onde eu tinha comentado com vocês, né? Tem absorção de compra nessa região. Quem sabe possível formação de fundo ascendente para reteste na máxima, tá? Temos o DXY, segue o processo de correção também. O suporte que eu tenho aqui para curto prazo fica na região dos $98, tá? 98, 99 não, né? 99 ele já está, é 98,95 para ser bem exato. Próximo ponto de resistência que deve ser retestado é a faixa dos 101,30. O minério de ferro ainda segue aqui o processo de correção, tá? Ponto principal de suporte e região de defesa fica lá na faixa dos $99. O petróleo Brent chega na região dos 50%. E aí, aqui eu estou comentando o curto prazo, tá, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui. Chega na região dos 50% e quem sabe a partir desse momento ele forma aqui o fundo ascendente para voltar a testar essa máxima aqui e quem sabe fazer isso aqui, né? Olha. Testar o ponto lá em cima, tá? Que seria a região dos $70. O ouro também volta a subir forte no dia de hoje, mais uma alta de 2,80. Ontem, né, quando começou a sair essas informações referente à possível abertura do governo americano novamente essa semana e também da injeção de liquidez, né, tem a questão tanto do overnight lá dos bancos que injetaram também liquidez e o que saiu do Trump, né, anunciando aí parece que um pagamento de, entre aspas, dividendos de $2.000 para os americanos, aí enfim, eu não sei se é para todo mundo, quais são as regras, eu vi só por cima, e isso, como eu disse, como acaba tendo influência para mercados de risco, num primeiro momento, o ouro já responde positivo, a gente vê que o volume, apesar de ainda fraco, tem uma barra aqui expressiva, né, o que vai valer no fechamento do dia de hoje, mas a gente vê que ele já sai de uma região de reacumulação aqui embaixo, olha, que era uma região
de defesa desse último impulso de alta, trazendo aí, quem sabe, a possibilidade do ouro a partir desse momento tentar realinhar o movimento para cima em direção da sua máxima histórica nos 4.380 dólares. Tá? A prata não poderia ser diferente, também acaba de romper a sua reacumulação após uma correção dentro desse impulso de alta, é o que tudo indica, quem sabe, possibilidade de fato de um fundo ascendente para ela continuar o seu movimento, que é uma tendência de alta, e voltar para testar a máxima, que nesse momento fica ali na região de 54 dólares. Tá? Então prata também aí volta a ficar animada com essas informações que rolou aí no final de semana, em específico no domingo. Tudo bem? Cadê o ETF de urânio, né, que a gente ia dar uma olhada? Hoje sobe aí 4,70. Depois de teste em região aqui de suporte importante dos 53 dólares. Tá? As criptos também deram uma animada, tá, pessoal? O Bitcoin aí sobe 1% no dia de hoje, mas ainda trabalha dentro de uma congestão com range amplo, sendo a sua zona de suporte nos 98 dólares e 300, região de resistência nos 126 mil dólares. Caso ele venha perder a região dos 98, próxima zona aqui de suporte, toda essa região dos 93 dólares, tá? Passando rápido aqui por Ondo USDT. Deixa eu lembrar aqui. Ainda está naquela região de suporte de curtíssimo prazo, chegou a ganhar força no final de semana, agora está mais aqui enroscado. Enquanto o Ethereum e Bitcoin ali não decidiram fazer um movimento ali de fato com força, as altcoins ficam ainda pior, né? Então tem aqui região de suporte, segue sendo 55, abaixo dela o 0,47. A Link também responde positivo em cima de uma zona de suporte, né? Por enquanto a trava vem sendo aqui na faixa dos 14 dólares. Em caso de um impulso mais para baixo, a próxima região de suporte fica lá nos 12 dólares, tá? Não vou dar uma olhada hoje nas ações lá fora, pessoal, até para deixar o vídeo um pouco mais curto para vocês hoje, dado aí o vídeo longo já do final de semana, a gente já vai direto para nossa bolsa hoje, tá? Análise das duas melhores performances até o momento, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelos comentários, enfim, pelos feedbacks, porque ajuda bastante o meu trabalho aqui, mas principalmente para o YouTube entregar o conteúdo aí para mais pessoas. Beleza? Então, obrigado aí a todos. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí pro dia seguinte. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Lojas Renner sobe aí hoje 3,30. Alto fluxo de compra, tá? Eu não vi se sai resultado dela essa semana, tá? Bem provável que sim, tem bastante ativo aí para sair. Ela já chega, querendo ou não, em uma região de defesa, né? Apesar de ter marcado aqui embaixo, olha, a gente pode considerar, deixa eu só pegar minhas ferramentas. Tem esse pavio aqui para trás, olha, que já serve como um ponto de defesa também. Né, e já está abaixo de 50% dessa referência de impulsão, então já faz sentido a partir desse reteste a Lojas Renner querer realinhar esse fluxo para quem sabe voltar ao movimento de alta. Eu, para ser bem sincero, ainda não vejo nada aqui que me chame muita atenção, tá? Ainda está com mais cara de processo ali de reacumulação do que já querer partir daqui, tá? Então eu espero uma reação do preço, mas é um ativo que já vale a pena, né? É óbvio, acompanhar mais de perto para buscar por validações, tá? Pecar. Cara, Pecar aqui, olha, eu tinha comentado a possibilidade de vocês aqui, quem pegou com o stop lá embaixo, agora já pode colocar o stop aqui, né, nessa absorção. O alvo continua sendo essa região de 4,70, ele acabou se recuperando no fechamento da semana passada, né? Só que esse movimento aqui, cara, um movimento bem enroscado, né? Movimento enroscado, olha, com volume baixo, cara. Isso aqui tá com a possibilidade do quê? De fazer isso aqui, né? Ó. Não tá me passando confiança essa recuperação aqui, olha. Tá? Ou seja, quem tomou risco aqui nessas regiões, dentro desse contexto, quando não anda rápido, isso aqui, sem volume, muito pavio, cara, já espremo o stop nos 3,62 aqui, tá? Basicamente no zero, né? E agora eu não vejo mais nada para fazer, tá?
Uzi Minas, cara, entregou aquele bom movimento que a gente tinha comentado. Inclusive eu trouxe aqui para vocês, deu para aproveitar aí quase em média 15%, né, que foi operando essa congestão aqui embaixo, lá pela ótica do gráfico semanal, né, foi nessa semana aqui, com compras nessa região. Tinha a possibilidade de tirar o risco tanto nos 4,50 quanto um pouco mais acima, que na época tinha a FIBO aqui medindo o movimento de impulso de baixa. A expectativa era trazer até aqui, né, a operação, olha, que foi na onde ele cravou aí nas 3 últimas semanas, com o intuito do reteste dessa região de linha de tendência de baixa, com compras aqui, e utilizando essa região como um ponto de interesse. Tá? Então esse primeiro ponto já foi. O que eu vejo agora é a possibilidade de correção para atuar em continuidade. Tá? Então jogando aqui para o tempo gráfico diário, eu tenho um ponto para ficar atento aqui, olha, nos 5,09. Tá? O papel pode retestar essa região, quem sabe formar um fundo ascendente aqui e jogar mais um impulso para cima, para voltar a retestar essas máximas anteriores, né? E tem topo duplo, então um topo, 2 topos nivelados. Aqui em cima tem a liquidez, o que serve de imã para o preço. Tá? Então é isso que eu estou olhando em Uzi Minas. Não vejo nada para fazer nesse exato momento, mas é um ativo que vale a pena ficar um pouco mais de olho ali no 5,10. Ainda não faço, aqui nessa região não faço nada. Tá? Então, cara, 5,10 até aqui 4,90, bem interessante. Tá? Bem interessante essa região aqui. Asa 3 ainda não vejo nada. O ponto que eu fico atento também um pouco mais embaixo aqui nos 25,73. Nessa região aqui ainda não nada interessante, volume baixo, tá? Então nada que me agrade. Tupi 3, que a gente tinha comentado, passou direto do primeiro ponto de defesa, né? E aí não daria para ter pego, porque como é trade de contratendência, volto a repetir para vocês, essas compras de já deixar a ordem, elas acabam sendo muito mais arriscadas, exatamente porque é um trade de contratendência e o preço ele pode rasgar aqui para baixo. Então, o indicado, né, o recomendado é, dentro de trade de contratendência, você querer pegar operações de reteste, o indicado é colocar nos 60, nos 15 minutos e atuar quando o preço chegar nessa região procurando validações, ou seja, o que torna um trade ali um pouco mais dinâmico. Tá? E agora ele voltou a negociar nessa região. Deixa eu dar uma olhada no semanal. Cara, tá nessa região de defesa, né? A gente viu que teve bastante absorção aqui, olha. Ele vem para baixo e recupera rápido. E é uma compra mais de risco, né? Porque o stop teria que ficar lá embaixo. Aí eu não vejo sentido. Como ele já volta a negociar nessa região, ó, compras nessa zona aqui, cara, o stopzinho ou aqui embaixo ou aqui, tá? Outra possibilidade, marcar aqui embaixo, olha, mais ou menos 50% dessa região. Agora que ele já fez o reteste lá para baixo, tem a possibilidade de eu já deixar uma ordem aqui, com o stopzinho aqui embaixo, ó. Tentar pegar esse movimento. Tá, mas é assim, pessoal. É trade de contratendência e vou repetir o que eu já venho falando há 3, 4 semanas, cara. Se você já está bem posicionado em outros ativos, querer entrar nisso aqui, olha, é arrumar sarna para se coçar, tá? Eu não vejo sentido. Eu faria essa operação? Não. Auri 3 volta a se recuperar. A gente tinha comentado de possibilidade de compra no reteste, comprando próximo a uma região interna, atacando região externa de uma tendência, né, de um movimento, enfim. E aqui ele já pegou a ordem e já subiu, né? Quem pegou aqui embaixo, ó, show de bola. Acabou pegando com stop de 4,5, papel já puxou aí 9%. Então, basicamente, 2 vezes o risco. Inclusive, essa, desculpa o palavreado, mundícia de papel, cara, eu mandei na minha carteira fechada com a ordem aqui há 2 semanas atrás. Ele parou aqui em cima, não acionou a minha ordem, né? No dia que eu cancelei, ele bateu aqui embaixo, teria acionado a ordem, já tinha tirado o ativo ali da carteira, tá? Mas região de compra tem confluência de suporte, né? Eu tenho tanto o suporte desse afunilamento de preço,
quanto o suporte dessa região aqui, que foi desse último impulso de alta. Então tem uma confluência com duas regiões de defesa aqui. Eu tenho a possibilidade de atuar na confirmação de compras aqui, com o meu risco pequeno aqui embaixo, e tentar a continuidade do movimento, tá? Então esse aqui chegou a acionar, quem pegou tá dentro, já sem risco, né? Porque pagou 2 vezes. O alvo, cara, aqui em cima, ó, 13,30, tá? Não vejo a entrada aqui. Quem pegou, quem tá dentro, por algum motivo, só conduziu o trade, tá? Lembrando que o stop mais protegido mesmo, 10,37. Levando lá para o tempo gráfico diário, seria o stop aqui nessa absorção que teve no reteste da zona de trava do impulso anterior. Então é um bom ponto de stop aqui embaixo, tá? 10,37. Quer apertar um pouco mais? Cara, 10,75 também é uma possibilidade. Agora a entrada aqui eu não vejo. ISA E4, movimento em andamento já, sem nenhuma correção. Então não vejo nada para fazer, né? Porque o ativo já está no meio de um movimento de impulsão sem correção. Então é necessário que eu aguarde uma correção, seja ela no tempo, uma correção mais lateral, ou até aquela correção na contratendência, que geralmente é feita a correção ali quando não é complexa, em umas 3, 4 ondas com uma reacumulação curta no meio do caminho, enfim, que aí a gente vê o preço corrigindo com característica de correção, chegando até um ponto de defesa, ou seja, onde tenha interesse novamente em realocação no papel, para quem sabe ele formar o fundo ascendente e lançar mais um impulso para cima, e aí, claro, trabalhando a favor da tendência, né? Se eu sei que é uma tendência de alta, eu vou procurar comprar esses processos de correções, acreditando que ele volte para renovar a máxima. Tudo bem? Então aqui em cima eu não vejo nada para fazer, lembrando que esse aqui é um ativo que eu estou posicionado no estudo, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui embaixo, olha. Então a entrada foi aqui embaixo, exatamente nesse mesmo contexto que eu mostrei para vocês, que é necessário aguardar aqui em cima para buscar por validações de compra novamente. Foi o que nós aguardamos aqui embaixo. Olha, movimento no meio desse impulso, não dá para comprar aqui. Eu preciso o quê? Que ele faça uma correção. Nesse caso, ele faz a correção na contratendência, encontra um ponto de defesa aqui embaixo, olha, que é esse daqui. Faz o processo de reacumulação aqui embaixo, olha, formação de fundo ascendente, e vem para renovar essa máxima, tá? Então não vejo nada para fazer aqui por enquanto. Quem está dentro, só manter a operação. Raiz A4, não vejo nada, tá, pessoal? E assim, até comentando algo aqui referente a Raiz A4, tá? Que comentou ali que tá tentando comprar para baixar o preço médio. Cara, não façam isso, tá, pessoal? Cara, preço médio tem que ser feito para cima, tá? Para baixo você monta a posição quando a gente fala de médio prazo. Se eu estou falando de curto prazo, principalmente, é necessário que todas as operações tenham um limite de perda, seja ele qual for, porque aí quem vai definir isso é você. É individual, de acordo com o volume de operação seu, né, do total do seu patrimônio, de acordo com o risco que você quer tomar por operação, o risco que você quer correr na semana, o risco seu máximo no mês, e aí você vai atuar dentro desse modelo de gerenciamento com o capital que você opera. Agora, ficar comprando operações, né, ou seja, vendendo, enfim, montando operações sem stop, cara, é muito perigoso, pessoal. Tá? É muito perigoso. Mas depois volta para o preço. Tudo bem, pode voltar, né? Mas você tem que colocar na balança que isso vai levar tempo. Então, às vezes, volta no dia seguinte, você dá muita sorte. Às vezes, volta na semana seguinte, você também dá muita sorte. Mas, uma vez que você faça isso e o ativo nunca volte para o seu preço médio, cara, isso aí pode te dar um prejuízo muito grande. Tá? Então, cara, tomem cuidado, principalmente operações de curto prazo, limitem as operações. Tá? Limitem as operações. Ah, mas eu não sei como limitar uma operação. Cara, então assim, sendo o mais sincero possível, você não deveria nem estar montando posições. Tá? Se você ainda não sabe fazer essa questão da onde colocar o seu stop ou por que colocar o stop. Porque querendo ou não, você está colocando o seu dinheiro ali que veio através do suor do seu trabalho, né? E cara, o risco maior é que você perca isso.
Tá? Então toma bastante cuidado com essa questão de tirar os stops, pessoal, por favor, beleza? Preço médio a gente tem que fazer a favor, tá, pessoal? Quando o preço já está andando a favor, você vai comprando a favor, aí beleza. Agora contra de ficar comprando ativos que está caindo é como se você tivesse com um cartão de crédito devendo e estourado e continuar alocando dívidas dentro dele. Você vai passando, ao invés de você pagar a sua dívida, você aumenta a sua dívida, porque se eu tenho uma operação que está indo contra, logo eu estou no prejuízo. E eu vou colocando mais dinheiro nessa operação, eu estou aumentando o meu prejuízo. Então tomem bastante cuidado com isso. Não vejo nada em raiz A4, tá? Para qualquer modelo aqui agora, o stop fica na mínima, 0,82, tá? BBSE3 não vejo nada, o ativo está fazendo aquela correção ampla desse impulso de baixa. Tá com cara de romper 34,95, R$35. E acima dessa região, o papel abre espaço para voltar a testar. Outro ponto aqui de resistência também forte, que é a faixa dos 36. Eu vejo entrada? Eu não vejo entrada, tá, pessoal? Eu não vejo entrada, inclusive há 2 semanas atrás eu até comentei com vocês que o papel estava aqui, né, olha. Eu acreditava nesse movimento aqui para cima, que ele tinha que vir retestar. Tinha não, né? Porque ele não tem que nada, o preço faz o que ele quiser. Mas que eu estava acreditando que ele poderia vir testar essa região, só que tecnicamente, dentro da minha estratégia, eu não consegui encaixar nenhuma entrada aqui. E aí é o que eu falo para vocês, entre eu achar e acreditar que o preço vai numa determinada região e eu montar a minha operação a qualquer preço e a qualquer custo por conta do meu, até então, achismo, não faz sentido. Então, cara, eu estava convicto que esse movimento aqui, mas eu não tinha nada que me confirmasse montar uma operação aqui. Então, pô, paciência. Mas enfim, caso tenha alguém posicionado aqui por qualquer motivo que seja, tá num bom ponto para pensar em fazer uma saída parcial, que é essa região dos 34,60, e depois dá para tentar conduzir o papel até a região dos 36,15, tá? R$36. São Martinho, cara, não vejo nada. O papel, apesar de estar numa região de suporte de médio prazo, não tem nada para fazer. E Brave 3, já comentei, também não tem nada para fazer, tá? O papel está em mínima histórica, sem expressão de reação, sem interesse de compra. Açaí 3 eu já acho um pouco mais interessante, apesar de não ver ponto de compra nessa região, tá? Gostaria de ver o papel fazer aqui uma correção. E aí, assim, o que não me chama muita atenção aqui é o volume de Açaí 3, tá? Esse volume ainda tá bem fraco, tá, pessoal? Apesar de ser uma correção, tá dentro de um impulso de alta, não vejo muito interesse em retomada aqui. Para pensar em tomar risco no papel, cara, eu tenho um ponto de defesa para avaliar o reteste aqui embaixo, nos 8,74. Depois um pouco mais abaixo, 8,20. Nessa região aqui não vejo nada interessante, tá? Não vejo nada interessante. Deixa eu só marcar aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Mas seria tentar pegar algo um pouco mais dinâmico aqui. No momento eu não vejo nada não, tá? Deixa eu só olhar o mensal. O mensal tá bem bonito, tá, pessoal? E de fato aqui pode ser a formação de um fundo ascendente, mas assim como eu falei em BBSE 3, eu ainda não vejo nada que me confirme uma tomada de risco aqui, tá? Então eu não me sinto confortável em fazer nada. Avaliaria um reteste em 8,60. E outra possibilidade um pouco mais abaixo, nos 8,30. Tá? Então avaliaria essas duas possibilidades sem muito interesse nesse exato momento. Intel B3 aqui eu não vejo nada, tá? Mas tem um ponto aqui de resistência dos 13,02. Aqui o que eu espero, cara, seria talvez ele ganhar essa região aqui, olha, e num reteste mais de curto prazo aqui, olha, aí sim, quem sabe procurar uma compra aqui para querer levar o preço lá em cima, trabalhando com o contexto dessa lateralidade ampla, tá? Mas assim, isso aqui ainda tá longe de acontecer, tá? Então, não vejo nada para fazer nesse exato momento. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus, um bom descanso e até o próximo vídeo.